vocês, que eu estou aqui nessa noite. Humanamente seria, bem pouco tempo atrás, seria impossível estar aqui, estar falando para as pessoas e estar falando do amor de Deus, porque eu achava que eu conhecia o amor de Deus, mas estava muito longe. Pelas Escrituras, eu era inimigo de Deus, até bem pouco tempo atrás. E agradecer também os pastores amados, essas pessoas assim, pastores aleluiados, pastor Sérgio, pastora Silvânia, que moram no nosso coração. A gente ama eles, a gente tem eles assim já como aqueles bem próximos da gente, que a gente passa a semana juntos e consegue conversar pouco, que a gente trabalha muito durante o seminário Silk, mas só de saber que eles estão do nosso lado, só saber que eles estão ali pertinho, a gente já dá uma paz, uma tranquilidade muito grande, porque a gente sabe que é um homem e uma mulher de Deus, e essa igreja aqui é muito abençoada pela vida deles, né? Porque eles pregam o verdadeiro evangelho. A gente visita muitas igrejas, a gente conhece muitos pastores, a gente, através do Silk, através da pastora Tânia Tereza e do pastor Otto, a gente viaja até para outras nações, e a gente conhece muitos pastores e muitas igrejas, mas a gente sabe que essa aqui é uma igreja muito alinhada com a palavra. E isso faz toda a diferença, o alinhamento com a palavra. Aqui, cada vez que aqui, já vim diversas vezes, a gente ouvindo eles falarem, quando a gente ouve, e Deus me deu algo muito especial, de ver o coração das pessoas, e é muito difícil de eu me enganar, muito difícil. E quando eu vi esse casal assim, a gente já na primeira vista, e eu conheci primeiramente a filha deles, as filhas, e do pastor Sérgio, e daí vim fazer uma visita, e a gente olhou assim, foi aquele amor à primeira vista que a gente sabia que era um homem e mulher de Deus. E desde então a gente caminha juntos, a gente está sempre à disposição. E estar aqui nessa noite é uma honra muito grande, porque Deus, Ele permite, e a honra maior é falar do amor de Deus, porque é uma responsabilidade muito grande. Você que bem pouco tempo atrás era considerado inimigo de Deus pelas Escrituras, de repente você passa a falar do amor dele. É uma responsabilidade e uma honra muito grande, e é com muito temor. Essa noite, agradecer a cada um de vocês também, que saíram das suas casas, né, num domingo, que vai estar aqui, aos meus amigos de caminhada, cada um aí que está junto com a gente, e a cada um de vocês. E nós sabemos que essa noite, eu creio que ninguém de vocês está aqui por causa do pastor Sérgio, por causa do pastor Silvano, por causa do pastor Chico, não. Eu creio que cada um de vocês veio aqui essa noite atraído pelo Espírito Santo de Deus, para ouvir algo da parte de Deus. E uma coisa que é muito importante, Ele vai falar contigo nessa noite. E a palavra de Deus, ela fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E eu creio que vai ter muita festa essa noite no céu, porque eu creio que a palavra de Deus, ela vai tocar no teu coração e você vai se arrepender. E quando nós nos arrependemos, tem festa no céu. Então eu creio que o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Ela está escrita em Êxodo 20. Essa palavra, eu já tenho pregado ela em outras igrejas, e não é por falta de ter palavras, é porque o Senhor tem confirmado no meu coração para trazer para essa igreja também, mesmo sabendo que é uma igreja que prega libertação, que prega cura, mas eu creio que tem pessoas aqui nessa noite que precisam ouvir essa palavra e precisa receber a forma com que Deus quer colocar isso no nosso coração nessa noite. Está escrito assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais
pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Amém. Pode sentar-se, por favor. Quem aqui crê que essa palavra que está escrito em Êxodo 20 é o primeiro mandamento de Deus, que foi escrito pelo dedo de Deus, numa tábua de pedra, e que foi entregue a Moisés lá no Monte Sinai? Amém. Então nós estamos de acordo. O tema dessa noite, a gente vai abordar 3 temas, né? O Deus que fala, alguma coisa sobre idolatria e sobre heranças espirituais. Então Deus falou estas palavras. Quem falou? Deus. Nós servimos um Deus que fala. Um Deus que falou com Moisés, face a face. Um Deus que desceu do céu e juntou a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo no Rio Jordão. E lá, no batismo de Jesus, todas as pessoas que estavam ali ouviram Deus falar. E o Deus que falou com Moisés e é o Deus que fala conosco hoje. Porque nós temos um livre acesso. Ele amou o mundo de tal maneira, e Ele nos amou e nos ama de tal maneira. Porque quando a gente ouve falar que Deus amou o mundo de tal maneira, muitas vezes a gente pode pensar que isso aconteceu lá nos nossos antepassados. Mas não, Ele nos ama de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para morrer por nós lá naquela cruz. É um amor incondicional. E Ele continua falando com a gente. E Ele continua nos amando. Então, como ouvir a voz de Deus, né? Porque é uma linha muito tênue você ouvir a voz de Deus. De repente pode ser a voz do inimigo das nossas almas, o diabo. Ou de repente pode ser a tua mente, pode ser os seus desejos, os desejos dos nossos corações, porque a palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. Então muitas vezes ele tenta nos tirar, ele tenta nos trazer para a nossa mente algo que de repente não pode ser da parte do Senhor. Então é muito difícil e é muito delicado você chegar e sair falando, porque tem pessoas que falam isso com muita facilidade, muita tranquilidade. Eu tenho muito temor quando a pessoa diz, Deus falou comigo. Nós temos que ter muito cuidado quando nós usamos essa frase, porque ou você tem muita intimidade com Deus e você está extremamente acostumado a ouvir a voz de Deus, ou você toma um pouco de cuidado, senão daqui a pouco isso vira algo rotineiro na tua vida, em que de qualquer coisa, Deus falou comigo, eis que Deus manda te falar. A gente está vendo isso muito, muito dentro das igrejas, e infelizmente nem sempre é a voz de Deus. E quando alguém chega também, para mim assim, olha, Deus mandou te falar, eu, amém, inclino na minha cabeça e disse, Espírito Santo de Deus, não deixa nada entrar no meu coração se não for do Senhor. Se for da parte do Senhor, vai se cumprir. Mas eu não coloco nenhuma expectativa, porque muitas pessoas hoje estão dentro da igreja procurando por profetas e por profecias, e muitas vezes acabam levando profetadas, por causa de uma busca desesperada de ouvir a voz de Deus, mas procurando terceirizar, que era o que o povo fez lá no Monte Sinai, Moisés, vai então falar com Deus, que nós não queremos ir. Eles terceirizaram para Moisés. E hoje muitas vezes a gente, em vez de buscar ouvir a voz de Deus, um Deus que fala, nós queremos terceirizar. Não estou aqui para desfazer profetas, nem para falar sobre profetas, mas estou falando que muitas vezes a nossa busca, a nossa ansiedade, a nossa
querer desesperadamente ouvir alguma coisa da parte do Senhor, mas que sempre que seja coisa boa, né? Porque se o profeta falar algo para nós que não seja o que a gente quer ouvir, eu já não ouço. Então, ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Deus tem infinitas maneiras de falar conosco todos os dias, né? Pode ser através do profeta, através do irmãozinho, da irmãzinha da igreja, através das suas obras, da natureza, pode ser através da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser. Se ele quiser usar uma mula para falar conosco, ele manda uma mula para falar conosco. É do jeito dele e não do nosso jeito. Porém, a vida que nós levamos hoje, né, uma correria, muitos atributos, muitas coisas, a gente assume tantas responsabilidades, são tantas coisas que a gente coloca para nós no nosso dia a dia. O WhatsApp deve tocar pelo menos 100 mensagens por dia, mais algumas mídias, e mais os filhos, e mais a esposa, e mais tudo que a gente tem, empresas e negócios, e são tantas coisas que fica quase impossível você ouvir a voz de Deus, porque como Deus vai falar no meio de toda essa turbulência, essa vida muito louca que nós levamos? Falta que a gente dê prioridade para algumas coisas, ou prioridade para as coisas de Deus, se nós quisermos ouvir a voz dele. Porque se nós não dermos prioridade para ele e para as coisas dele, é quase impossível ouvir a voz de Deus. Ele pode berrar nos teus ouvidos, mas se você não der prioridade, como é que a gente dá prioridade para Deus? Quando a gente está aqui nessa noite, está cultuando, nós estamos colocando Deus como prioridade nas nossas vidas. Quando nós vamos para o nosso secreto, e eu creio que no secreto é uma das melhores maneiras, das maneiras prediletas de Deus falar conosco. Quando a gente vai para o nosso quarto, fecha a porta. E no secreto, eu creio que Ele fala conosco. E tem algo que, quando a gente não dá prioridade para Deus, que pode nos impedir de ouvir a voz de Deus. Em Isaías, não precisa abrir, né? Em Isaías 59, 1 está escrito assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aqui está falando que os meus pecados podem me impedir de ouvir a voz de Deus. Os meus pecados e as minhas iniquidades. Por que a palavra fala de pecado e iniquidade? Aparentemente, pecado e iniquidade é a mesma coisa, né? Pecado é normalmente o que eu pratico quando eu infringo uma lei de Deus. Iniquidade é uma raiz de pecado que ela pode vir de geração em geração, de geração em geração. Como uma raiz que a qualquer momento ela pode brotar, porque os nossos antepassados, eles deixaram algumas legalidades para nossas vidas. E uma das legalidades que a nossa nação tinha muito fortemente, eu digo tinha muito fortemente até 10 anos atrás mais ou menos, era a maldição da idolatria sobre a nossa nação. Uma nação que até 10 anos atrás, eu acho que era 70% que dentro da nossa nação praticava idolatria. Hoje eu creio que é menos de 50%, porque o Evangelho vem se expandindo nos últimos anos. Eu creio que saindo o próximo do IBGE, eu creio que mais de 50% da nossa nação já conheceu a verdade. E eu creio que nos próximos 10 anos, isso vai aumentar para 70% ou 80%. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. O que o pastor falou hoje aqui. Nós fomos resgatados das trevas e nós fomos transportados para a luz de Cristo. E nós não podemos guardar isso somente para nós. Nós não podemos sentar em um banco, o Senhor me resgatou das trevas, me trouxe para a luz e agora eu quero ficar aqui bem sentadinho, bonitinho aqui nessa luz. Não foi para isso que o Senhor nos chamou.
Não foi para isso que o Senhor nos resgatou. Ele nos chamou das trevas para a luz, para nós testemunharmos, para nós pregar o Evangelho e pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é para mim, isso é para cada um de nós aqui. E só dessa forma, que é a partir do momento que nós tivermos o verdadeiro entendimento que todas essas pessoas que estão lá fora, que não conhecem a verdade, eles podem e devem de conhecer através das nossas vidas. Mas eu tenho percebido uma coisa que é muito forte dentro da igreja. Não é o que você prega, mas é o que você vive. A primeira e a grande pregação das nossas vidas tem que acontecer dentro das nossas casas. É verdade, aleluia. Porque muitas vezes a gente não dá um bom testemunho dentro das nossas casas, nem os nossos querem ter o que nós temos. Esse é um dos maiores males que a gente pode cometer, é um dos maiores pecados que a gente pode cometer. Como é que eu quero convencer alguém que eu não conheço? Como é que eu posso querer convencer pessoas que são tantas, se nem eu mesmo estou verdadeiramente convertido? Se nem a minha casa não quer buscar? Pode ter pessoas dentro da nossa casa que pela dureza de coração não querem. Isso vai fazer parte, porque está escrito, vai ter pai contra filho, irmão contra irmão, e isso vai fazer parte. Mas quando você dá o verdadeiro testemunho dentro da tua casa, quando você se rende verdadeiramente a Cristo, e quando você é um testemunho vivo do imitador de Cristo todos os dias na tua vida, isso faz toda a diferença. Somos humanos, somos falhos e somos pecadores, sim, mas nós temos que procurar todos os dias, todos os dias, todos os dias, com todas as nossas forças, passar para a pessoa que está nos olhando assim, ó, e ser um imitador de Cristo. Caiu, levanta, a gente cai, a gente peca, a gente erra, somos humanos, mas levanta a cabeça e estou de pé novamente. Eu vejo muitas pessoas. Hoje, inclusive, a gente foi até Blumenau para a apresentação de um sobrinho da gente. Nós estávamos com 5, 6 pessoas sentadas numa mesa, todos chamados desviados. E na verdade não existe desviados, existe morto. A palavra do filho pródigo está muito clara. Ele estava morto e foi encontrado. Então não existe desviado, existe morto para Deus, morto na fé, afastado do Senhor. Quando nós nos afastamos do Senhor, nós morremos. Não é quando nós pecamos que nós morremos, porque quando nós pecamos, se nós nos arrependemos verdadeiramente, nós voltamos para a luz. Mas quando nós abandonamos o Senhor, nós morremos. E essas pessoas, inclusive uma delas falando para minha esposa, eu era levita, mas eu tenho medo de voltar e cair no mundo novamente. Isso não é de Deus. Nós temos que ter medo de nos afastarmos do Senhor, de perder a presença do Senhor, mas não de cairmos. Cairmos vai fazer parte do nosso processo. Nós precisamos lutar todos os dias para não cairmos, mas se cairmos, nós precisamos levantar. Caímos novamente, levantamos novamente. Então a idolatria, ela causa um mal terrível dentro da nossa nação. E é através das nossas vidas que essas pessoas, com amor, com carinho, sem confronto, que essas pessoas vão conhecer a verdade. Mas para elas conhecer a verdade, é muito mais fácil se você der um verdadeiro testemunho. Não é o que você fala, não é xingando, não é confrontando, é com amor. Então quando você faz com amor, fica mais fácil de essa pessoa receber. Então, eu nasci numa família de 17 irmãos, em Atalanta, aqui em Santa Catarina mesmo. E durante muitos anos da minha vida, durante 50 anos, faz 3 anos da minha conversão, durante 50 anos da minha vida, eu vivia no mundo da idolatria. Meu avô construía igrejas católicas, meu pai construía igreja católica e eu ajudava a construir igrejas católicas. E num belo dia alguém me convida para fazer um curso de Casados para Sempre. Eu já estava em Joinville já há muitos anos, uns 30 anos mais ou menos, e levando uma vida assim terrível, uma vida totalmente desregrada. A promiscuidade na minha vida era tão grande que eu fazia coisas assim terríveis aos olhos do Senhor. A promiscuidade era muito grande. Eu vivia dentro de prostíbulos, eu vivia no alcoolismo, fui alcoólatra durante 40 anos da minha vida. Alcoólatra de beber todos os dias, todos os dias. Nos últimos tempos eu estava tomando tanto que eu tinha dificuldade de lembrar na noite anterior o que eu tinha feito, de que forma que eu tinha dirigido o meu carro, de que forma que eu tinha chegado em casa.
e na grande maioria das vezes com a minha família todinha dentro do carro. Deus me abençoando, Deus me dando prosperidade, e Deus me abençoando, e eu levando uma vida totalmente errada. Minha vida era tão promíscua que eu gerei 4 filhos bastardos, 4 filhos fora da aliança do casamento, porque eu não conhecia a verdade. E quando eu gerei meus filhos bastardos, o meu maior desejo, o desejo do meu coração era gerar um filho que eu pudesse jogar futebol com ele, brincar com ele, é o sonho de um pai, né? E gerou esse filho, e apareceu esse filho, quando ele era muito pequenininho, tinha, sabe, de repente começou a criar-se uma muralha entre nós, eu e meu filho Felipe, e eu procurava de todas as formas entender o que estava acontecendo, e não conseguia entender o que acontecia, e ele distante de mim, eu distante dele, eu tentava chegar próximo dele, ele se afastava, ele tentava chegar próximo de mim, eu me afastava, e existia algo terrível entre a gente, e muitas coisas, né, entre a gente, eu sempre procurei ser o melhor pai que eu podia ser. Eu dei carro, dei apartamento, eu dei tudo que eu podia dar financeiramente, porque Deus sempre me abençoou na questão financeira. Eu dando tudo para ele, mas é como se ele tivesse o tempo todo com o pé atrás, o tempo todo, é como 2 ímãs ao contrário, que se repelem. Então, um belo dia eu fazendo um curso de casados para sempre, e aí eu venho fazendo um convite para fazer um curso de casados para sempre. Eu falei com a minha esposa, tem um curso aí de um amigo meu, o Jair, que é um advogado amigo meu, ele propôs para a gente fazer um curso para a gente melhorar o nosso casamento. Aí ela disse, eu acho que isso é de crente, coisa de crente. E a gente tinha raiva de crente. Aí a gente foi para fazer esse curso, ela disse, não, se for de crente não tem acerto. Porque nós tínhamos, né, naquele momento, nós tínhamos dentro da nossa casa e dentro do nosso hotel mais ou menos 100 ídolos, de todos os tamanhos, forma natural, miniatura, de todos os tamanhos, tínhamos ídolos espalhados por tudo quanto é canto, dentro do nosso hotel, dentro da nossa casa. E a minha esposa, uma das coisas que ela mais gostava era de comprar as roupinhas para Cidinha. Ela comprava os Cidinha, trocava com as roupinhas dela. E de repente a gente, se for de crente, então a gente não faz. Então tá bom. Quando eu disse para ela, tá bom, mas eu já tinha marcado com uma pessoa para fazer entrevista na nossa casa para nós começarmos o curso na próxima segunda-feira. E quando ele chegou lá dentro de casa, ela ele falou assim, olha, esse curso vai ajudar muito no casamento de vocês. Eu achava que eu tinha um casamento bom, eu achava que estava tudo certo, não sabia eu que estava assim, caminhando muito rente ao abismo para ir para mais um casamento destruído. No fundo eu sabia, só que eu não queria acreditar naquilo. E aí a gente vai fazer esse curso, e no meio desse curso, semanas depois, ele teve que fazer um curso em São Paulo, e quando ele voltou desse curso, a gente perguntou para ele, o que você foi fazer em São Paulo? Eu fui fazer um curso lá chamado SILC, é um seminário de libertação e cura, seminário intensivo de libertação e cura. E como é que foi? Foi bom, tal, uma pastora, uma juíza federal lá, a gente ficou curioso, chegou em casa, a gente foi para a internet e buscou o testemunho dela, eu comecei a assistir os vídeos dela, eu creio que o Espírito Santo de Deus, que já vinha trabalhando no meu coração, eu já tinha feito a oração confessando Jesus como Senhor Salvador, então eu já tinha dado liberdade para o Espírito Santo de Deus começar a agir na minha vida. Eu comecei a assistir aqueles vídeos daquela pastora, eu me apaixonei pela forma com que o Evangelho era colocado, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Durante 40 anos que eu estava lá na idolatria, eu só via ler um jornalzinho, mas eu entrava vazio e saía vazio. E tinha algo muito terrível dentro de mim. Eu tinha um vazio tão grande, eu não sabia o que era. Aquilo me causava uma dor. Eu buscava na droga, eu buscava na prostituição, eu buscava na bebida para encher aquele vazio. Eu não sabia que esse vazio era, dentro de nós, era colocado por Deus e só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. E aí minha esposa já se inscreve para fazer 3 seminários, sem nem saber o que era. A gente vai fazer esse seminário, nesse seminário a gente já começou com louvor, depois ouvir palavra, e sabe, aquilo tudo entrava, era uma coisa assim impressionante, parece que aquilo entrava dentro da nossa mente, eu começava a entender, mas eu passei uma vida toda achando que isso aqui era certo, agora eu venho me dizer que é errado, sabe, muito conflito, porque a gente foi desde pequenininho ensinado, né, no mundo da idolatria, que os ídolos, que a Aparecida, que tudo aquilo tinha valor, e de repente alguém chega e fala para você que não tem valor nenhum. Eu comecei
entrar em choque no meio daquele seminário. Alguém fala assim: olha, tem uma ficha aqui, você preenche essa ficha aqui, você vai confessar todos os teus pecados. Eu digo: vamos lá, coloquei só algumas coisinhas leves. Mas daí, quando eu fui para conversar com essa pessoa, o Espírito Santo de Deus já tinha trabalhado, eu acabei colocando tudo e tudo que eu não tinha colocado, eu acabei falando tudo para essa pessoa, e essa pessoa orou comigo. Porque tem uns princípios da palavra de Deus que fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, e aquele que encoberta jamais prosperará. E ele me falou esse princípio: confessa e deixa, confessa e deixa, confessa e deixa. Eu digo: então vou confessar, eu tenho que sair dessa vida aqui, que eu não tinha mais para onde correr, eu já estava na beirada do precipício. E daí eu comecei a entender: o meu casamento, do jeito que ele está, eu creio, vai demorar muito pouco tempo para acabar, porque eu já sabia onde é que eu estava. Minha esposa, ela fala assim: se um dia eu tiver certeza, Miriam, pega minhas coisas e vai embora. E eu estava fazendo aquilo que ela ia ter certeza um dia. E aí, depois, no final da ministração, essa pessoa chega e fala para mim assim: agora tu tem que fazer o caminho de volta. Eu digo: fazer o caminho de volta? Já não era só confessar e deixar? Não, tem que fazer o caminho de volta. Vai ter que confessar para tua esposa os adultérios, que as coisas eram todas ali. Aí não vamos pegar, não, isso aí já é. Aí eles: então vamos fazer uma oração. Eles fizeram uma oração, assim, pedir a Deus me dar um sinal. E eu saio, fico sentado num banco, num jardim assim, baixa a cabeça. Estava assim, muito confuso. Daqui a pouco minha esposa se senta do meu lado e ela fala assim: você pode falar, que eu estou preparado para ouvir tudo o que tu tem para me falar. Eu digo: Senhor, esse é o sinal que eu tinha te pedido. E comecei a vomitar. E comecei a vomitar. Daqui a pouco ela levanta e passa. Eu digo: eu fiz M. Não deveria. Eu acho que eu fui na minha cabeça, não foi a voz de Deus. Eu quis. Ela levantou, e alguém, da pastora Tânia, já chamaram, e falaram para ela assim: olha, se ele está confessando tudo o que ele está confessando para você, se ele está abrindo o coração dele, é porque ele não quer deixar nada na mão do diabo. E se o diabo não tinha nada na mão dele, ele vai se firmar. E o diabo vai parar de atormentar a vida dele, porque eu tinha pesadelos, eu tinha vontade de vender tudo que eu tinha e sair caminhando pelo mundo, que eu acabei descobrindo depois que a minha mãe tinha me consagrado. Meu nome é Francisco de Assis. Na inocência dela, ela tinha me consagrado aos ídolos, e o Francisco de Assis tinha entregue todos os seus bens e saiu caminhando no mundo. Eu tinha o mesmo desejo. Deus derramando a prosperidade sobre a minha vida, mas o meu desejo era vender tudo e sair, não caminhando, mas ir lá para o Mato Grosso. Eu falava: vou lá para o Mato Grosso matar jacaré, e eu queria abandonar tudo. Eu já estava prestes a me aposentar, e isso há 3 anos atrás eu queria me aposentar e eu queria viver a minha vida. Mas eu sabia que do jeito que estava eu não conseguia ir muito longe. Então aí essa pastora vem, conversa com ela, explica para ela: não, se ele confessou tudo é porque ele quer se alinhar com o Senhor, ele quer. Perdoa ele, porque essa palavra de Deus nos ensina que nós devemos se perdoar. Como é que você vai receber da parte do Senhor o perdão se você não perdoar? Quem somos nós? É Jesus Cristo. Ele perdoa aquelas pessoas que mataram ele, que furaram ele, que cuspiram nos olhos dele. Se ele perdoou, quem somos nós para não perdoar? Porque no último minuto lá ele fala: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Se ele perdoou, quem somos nós para perdoar? Ela entendeu e voltou lá, me perdoou. E ali eu comecei a viver um verdadeiro casamento, depois daquele momento. Porque então era mentira, era traição, era muitas coisas erradas. Naquele momento, daí também tinha mais uma outra questão. Também tinha trabalhado, porque eu cheguei em Joinville e comecei a trabalhar de açougueiro. E 23 anos atrás, mais ou menos, 24 anos atrás, eu tinha no supermercado que eu trabalhava, eu fazia muitas horas. Eu trabalhava muito, e ele não me pagava as horas extras. Isso me deixou, o diabo colocou na minha mente que, como ele me lograva, como ele não me pagava as minhas horas, eu também poderia me apropriar de alguma coisa dele. Vender esse açougue, eu desviei mercadoria. Desviei, o vendedor, combinado com o vendedor, ele desviava e vendia e dividia o dinheiro em 2. E eu tinha que fazer o caminho de volta também. Por quê? Porque o diabo já tinha ceifado. Mesmo Deus me dando prosperidade, mesmo quando o diabo chegava e dava uma rasteira e me levava muito. E aí eu entendi, fui procurar esse empresário, que era difícil chegar nele, ele fazia, eu já tinha um hotel, ele fazia eventos comigo, e ele falava para ele dá palestra para os representantes dele, tem mais ou menos uns 400 representantes, e ele falou para mim um dia: Chico,
Na minha palestra, eu cito você como exemplo. Você era meu açougueiro e hoje você é empresário próspero. E esse era o cara que eu tinha que ir cara a cara com ele e falar: Pedro, eu te roubei há 23 anos atrás. Aí eu peguei o valor, eu entendi pela palavra de Deus que nós precisamos restituir aquele que nós lesamos. E em 4 vezes, eu digo: então vamos lá. Peguei o dinheiro, uma pasta com o dinheiro, coloquei e saí: Senhor, coloque esse homem na minha frente hoje, que é bem difícil chegar até ele. E eu fui falar com o porteiro: não, acho que ele não está aqui, não sei, tem que marcar reunião, mas eu queria resolver aquele dia. Daqui a pouquinho ele passa caminhando na minha frente no estacionamento. O negócio dele, eu deixei a caminhonete estacionada em cima do negócio da portaria ali, e entrei: eu preciso falar contigo. Não, tudo bem, vamos no meu escritório. Cheguei no escritório dele: o que foi? Ele disse: olha, eu quero te pedir perdão porque 22 anos atrás eu te roubei, desviei a mercadoria tua, e eu preciso te pedir perdão. Ele olhou assim: eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu disse: mas eu preciso, você me perdoa? Ele falou assim: sim, eu te perdoo. Eu disse: além do teu perdão, eu quero te restituir 4 vezes o valor que eu imagino que eu desviei na época lá. Fiz um cálculo e o Espírito Santo me trouxe aquele valor no meu coração e eu fiz 4 vezes aquele valor. Só eu quero te. Ele olhou assim para mim: não, mas isso não precisa. Só o fato de você ter se humilhado e vindo até aqui para pedir perdão já está ótimo. Ele disse: não, mas você não está entendendo, isso não me pertence. Eu não posso ficar com isso aqui. Ele falou: não, então se for assim, eu aceito. E ele pegou aquele valor, e eu creio que lá o Espírito Santo de Deus também começou a trabalhar no coração dele. Eu creio que o Senhor vai me dar direção para ganhar esse homem para Jesus ainda. E aí eu volto, tenho mais os meus filhos, que o maior dor do meu coração era ter o meu primogênito afastado de mim. E eu descubro lá também nesse seminário que gerar filho fora da aliança do casamento lança uma maldição sobre a vida da criança. Então, quando você tem um filho fora da aliança do casamento, fora da aliança, relação sexual fora da aliança do casamento é pecado. E quando, através desse pecado, gera um filho, é um filho gerado no pecado. E vem uma maldição, perseguição sexual, vem sobre espírito de rejeição, espírito de abandono, espírito de morte, vem uma série de espíritos sobre isso. E quando eu entendi isso, e o meu filho ele fala no testemunho dele que ele se achava tão incompetente que nem para tirar a própria vida. Tentou várias vezes se matar. E quando eu entendo isso, eu sento com eles lá no shopping americano, sabe que a gente tem um restaurante, e eu peço perdão para ele, peço perdão para os outros, e ali a gente começou a chorar no meio da praça. As pessoas passavam, olhavam de mim, entendiam que não, e a gente não estava nem preocupado, a gente queria resolver aquilo. A partir daquele dia ele começa a olhar mais de rabo para o olho, e foi indo. Hoje a gente tem um relacionamento verdadeiro de pai e filho, a gente se ama. E depois disso ele foi indo, e ali ele foi participar de um seminário, consegui levar ele até São Paulo para passar pelo mesmo seminário. No seminário ele chega, ele chora de segunda do seminário até na sexta, até acabar, e lá ele converte verdadeiramente. Esse livro das drogas, dos livros satânicos que ele estava estudando, da prostituição, e se livra de tudo, casa com a sua esposa, e hoje eu vejo ele fazendo 3 coisas: cuidando da família, cuidando do negócio dele e pregando a palavra, levando o amor de Deus para as pessoas que não conhecem. Esse é um grande milagre de Deus na minha vida. Se Deus tivesse feito só isso, para mim já seria só não nesses. Já seria algo para mim me dobrar, e o resto da minha vida, e por toda a minha vida, eu glorificar o nome dele, exaltar o nome dele. Mas ele é tão bom, que ele faz muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós desejamos, muito mais do que nós imaginamos. E aí ele me dá a graça, nesse seminário, vem para Joinville, e daí no seminário foi lá no Recanto da Paz, e depois eu consigo, no Recanto da Paz eu levei mais ou menos umas 40 pessoas da família. E lá dentro do seminário estava a minha mãe. A minha mãe com 17 filhos, então ela tem, minha mãe tem 65 netos, 60 bisnetos, 2 tataranetos, 17 filhos, no total dá 135 pessoas abaixo dela. E ela estava nesse seminário, e lá nesse seminário ela vai para frente na hora do apelo, na hora que eles falam, quem quer aceitar Jesus, na verdade, de perguntar quem, se Jesus me aceita, mas quem quer aceitar Jesus? Ela foi lá para frente, ela fez a oração, aceitou Jesus, e ela entendeu, mesmo com 81 anos de idolatria, ela entendeu e ela falou: eu quero me batizar. Eu digo: meu Deus, isso é muito louco. A minha mãe. E aí
aí tá o batismo acontecendo naquela lagoa em frente, e daqui a pouco a minha mãe ali, eu cuidando um do outro, a gente fica muito, eu digo, meu Deus, daqui a pouco a minha mãe está saindo, caminhando assim em direção ao pavilhão, eu corri até ela e disse, mãe, a mãe se arrependeu, não quer mais se batizar? Não, filho, eu quero lá que eu deixei o meu anel embaixo do travesseiro, que lá para que ninguém, não, mãe, não sai daqui, não, deixa o anel lá, depois a gente pega, a senhora quer passar? Claro, eu quero participar do batismo. Eu senti um brilho nos olhos dela, e a minha mãe vai lá e se batiza. Depois do batismo, né, foi um processo de alguns anos, ela abandonou todos os ídolos, e ela começou a participar da nossa célula, cada culto, cada cio que ela estava. O Senhor recolheu ela faz alguns dias atrás. Mas Ele trouxe uma paz tão grande para o nosso coração, vocês não têm ideia. Por 3 motivos, né? Primeiro, eu trouxe uma paz tão grande no meu coração, porque eu sempre honrei muito ela em todos os sentidos. Então, a dica que eu quero dar para ti nessa noite, se tu tem o teu pai, se tu tem a tua mãe, se tu tem o teu filho, honra eles enquanto você tem a oportunidade, enquanto Deus está te dando essa oportunidade de estar ali do teu lado. Honra o teu pai, honra a tua mãe. E eu descobri que a prosperidade, um dia uma pastora chega e fala assim, eu contando a minha história, ela falou, Chico, eu estou entendendo aqui por que Deus te dá a prosperidade, por que Deus derrama a prosperidade em 17 irmãos, Ele derrama assim sobre a minha vida algo muito especial na questão financeira. É porque com 9 anos de idade eu fiz uma promessa para minha mãe, a minha mãe fez eu fazer uma promessa para ela, Chico, eu vou colocar você para estudar, e quando eu ficar velhinha, você vai me sustentar. Eu disse, pode deixar comigo, mãe. Não estudei com isso, só para bagunça, festa, coisa nada que eu tinha. Por 9 anos eu sei das casas dos meus pais. Mas mesmo não tendo estudado, Deus me deu a prosperidade para me honrar ela, para me cumprir aquela promessa de 9 anos de idade. E eu sempre pude honrar muito ela em todos os sentidos. E aí, antes de levar ela, o Senhor manda o profeta e diz para mim assim, ó, deu um tumor muito grande na cabeça dela, muito forte, e daí eu coloquei no grupo lá, orar pela minha mãe, estava uma dor terrível, e daí, de repente, chega um profeta assim, ó, Deus manda te avisar que Ele vai recolher a tua mãe. Esse profeta sabe que ela está com câncer, então fica fácil, né? Daí ele fala assim, ó, não vai ser o motivo, não vai ser o câncer. Eu digo, aí quando eu estou lá no hospital, eu pergunto para a médica que foi por causa do câncer, que não foi um derrame que deu, não tem nada a ver com o câncer. Aí, sabe, uma paz tão grande naquele momento, que era um momento que na minha vida era para ser um momento mais terrível da minha vida. Não que ele foi bom, tem a dor da saudade, tem a falta, mas era para ser um momento terrível. Você pensar, meu Deus, quando ela morrer vai sair o meu chão. E naquele momento, numa paz tão grande, porque eu lembrei daquela palavra que o profeta falou, eu vou recolher a tua mãe. E se ele vai recolher, levou ela para onde? Para junto dele. Aí, esses dias eu estava lendo a história de Filipe na estrada de Gaza, correndo, vai e prega para o eunuco. Eu digo, Deus, Ele me fez com Filipe. Ele me fez, Ele me chamou, Ele me resgatou para me pregar para minha mãe vai te salva. Glória a Deus. Quantas pessoas que estão do teu lado que precisam que você pregue o evangelho para ti, Ele salva. Ele me deu a graça de me chamar e me resgatar o meu filho, está resgatando toda a minha família, mais ou menos 30 pessoas em 3 anos da minha família que se converteram, mais 150, 200 pessoas, conhecidos e funcionários que estão indo através do ciclo e se convertendo, e Deus vem usando a nossa vida dessa maneira. Mas a segurança, a tranquilidade. Depois veio um outro profeta e falou assim, olha Chico, eu tive um sonho contigo, e tu reclamava para mim que tu estava sentindo falta de um anjo, que tu sentia falta de um anjo, que tu sentia falta de um anjo. E daqui a pouco Deus falou comigo no sonho que aquele anjo que tu está sentindo falta era o anjo que cuidava da tua mãe, só que como a tua mãe subiu, ele foi junto. É para te ficar tranquilo. E daqui a pouco abriu uma porta no céu, e a gente olhando, e no sonho dele, né, e olhando para cima, olha lá, olha que festa, e a gente viu uma grande festa, era a chegada da minha mãe no céu. E daí eu falava para ele, aquele anjo lá que eu estava sentindo falta, eu apontava, eu reconheci o anjo que estava lá junto dela. Glória a Deus. Aleluia. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos ficar sentados num banco, porque nós somos resgatados das trevas e trazidos para a luz e achar que está tudo certo.
Quantas pessoas que nos conhecem, quantas pessoas que nos cercam, que nós precisamos ganhar essas pessoas para Cristo. Nós não podemos, cara. E o que nos impede? A nossa pastora, a pastora Tânia, ela fala que a palavra de Deus é como um leão. Você só precisa abrir a boca. Só isso. Você só precisa abrir a boca. Você precisa só falar do amor de Deus. Você só precisa pegar a Bíblia Sagrada e está escrito. Compartilha. E dá um verdadeiro testemunho. Porque não adianta você sair por aí pregando se você não se converter verdadeiramente, se você não se render integralmente ao Senhor. Não adianta. Arrependimento e confissão é a base da libertação. Eu fui liberto porque tudo aquilo que me impedia de prosperar, eu trouxe para a luz. Porque enquanto está no encoberto, enquanto está no mundo das trevas, enquanto está no oculto, o diabo tem o domínio. E ele te prende ali. A partir do momento que você traz para a luz, tudo que vem para a luz é tratado pelo sangue do Cordeiro. Jesus, o sangue de Jesus não trata nada no oculto, não trata nada nas trevas. Você precisa trazer para a luz. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que encoberta não prosperará. Provérbios 28, 13. Em Tiago 5,16 também fala assim, portanto, confessais os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aí, em Mateus 18, acho que também digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. É a oração da concordância. Por que confessais uns aos outros? Quando fala em confessar uns aos outros, não tem nada a ver com salvação. Confessais uns aos outros para ser sarado, para desfrutar da vida abundante. O Senhor fala assim, eis que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como é que você desfruta a vida de abundância se você tem um monte de legalidade na mão do diabo? Você só consegue desfrutar do que o Senhor tem preparado para ti quando você confessa e deixa, quando você coloca para fora tudo aquilo que te impede de prosperar. Nossa pastora fala assim, não deixa uma unha sequer na mão do diabo, por pior que seja, porque a tua reputação, ela não pode estar acima da tua libertação. Muitas vezes a maior coisa que o diabo coloca na nossa mente é a tua reputação. Tu vai falar para a tua mulher, sim, eu vou preparar o melhor momento, não vou sair daqui vomitando de qualquer jeito, eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus prepare o coração da minha esposa, foi o que eu fiz, vou procurar um momento certo, vou procurar os pastores, alguém que possa acolher nesse momento. Mas se você não confessar, primeiro a gente pensa, não, mas já confessei para Deus. Para Deus você não precisa nem confessar, porque no ato do adultério ele bateu um print lá e ele já viu o teu pecado. E quando você sai do adultério, normalmente, a não ser que a pessoa seja, mas normalmente quando você adultera, você sai sujo, você se sente imundo, você se sente o pior homem do mundo. Esse arrependimento já é o suficiente para Deus. Ele só precisa que você se arrependa. Não tem que confessar para ele, porque você não precisa confessar. Confessar uns aos outros para ser sarado, para você se livrar das mazelas, para você tirar essa procuração que você assinou, procuração em branco, e entregou na mão do diabo para ele te aprisionar. E o diabo, o que ele faz? Ele pega essa procuração e ele fica, na pior hora da tua vida, ele chega e vai trazer alguém, vai trazer alguma forma para trazer isso para te derrubar. Quantos pastores em cima de um altar caem? Por quê? Porque não confessam. Quantos pastores, quantas pessoas caminhando anos e anos e anos caem de uma forma assim vergonhosa, pública, porque o diabo ele torna público o que está no oculto. Não, mas isso aqui nunca ninguém vai saber. Deus, o diabo e você sabem já disso. São três. E o diabo, uma hora, ele vai dar um jeitinho de trazer isso para te envergonhar, para te derrubar, para te socar, para você não conseguir mais levantar. A melhor coisa que você pode fazer, procura uma pessoa da igreja, confessa teus pecados, procura um pastor. Ah, mas eu tenho medo que alguém pode me expor. Deixa ele te expor, porque ele vai cair na mão do diabo e você vai ficar livre.
tem duas heranças, né? Tem uma herança que está escrito também, seguindo ali então o Deus que fala, a idolatria, e está escrito também no mesmo texto, Deus fala assim: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso normalmente, na grande maioria das igrejas, eles acham que a maldição, ela acaba a partir do momento que eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Acabou, aceitei Cristo, nova criatura, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Como? Como se já passaram? Que se eu aceitei a Cristo, como é que aquele roubo que eu tinha cometido há 20 anos atrás, como é que ele estava certo? Só porque eu aceitei Cristo? Não, eu tinha que fazer a restituição. Eu tinha que pedir perdão. Como é que os adultérios cometidos antes e toda a promiscuidade antes de aceitar Cristo, como é que estava certo se a minha esposa está aqui do meu lado? Como é que eu aceitei a Cristo e o gerado filho bastardo, ele estava mesmo dentro da igreja sendo perseguido, porque uma das maldições que tem sobre a bastardia, o bastardo não congrega, é o que está escrito. Pode ver, o bastardo normalmente dentro da igreja tem perseguição, ele dentro da igreja tem perseguição. O bastardo não consegue congregar. Muito difícil ele conseguir se firmar na igreja, porque tem uma maldição em cima. Mas ele já aceitou a Cristo? Como pode? E daí Deus fala no primeiro mandamento dele, como nós conversamos lá no começo, é o primeiro mandamento, foi escrito pelo dedo de Deus, numa tábua de pedra, entregue para Moisés no Monte Sinai. Visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. O que quer dizer isso? O pecado dos meus antepassados. Eles vieram até a minha geração. E se eu não romper com eles aqui e agora, eles vão continuar. Por quê? Mas só tem 4 gerações. Se você não romper com as heranças dos teus antepassados, alguém vai cometer o mesmo pecado. Meu avô era extremamente promíscuo. Meu pai é extremamente promíscuo. Eu extremamente promíscuo. E meu filho, 3 filhos com 3 mulheres diferentes. Replicando. Tinha furto dos meus antepassados. Tinha idolatria dos meus antepassados. De construir igreja de geração em geração. E eu vinha praticando. 4 gerações. Se ninguém parar e romper, alguém pratica, renova por mais 4. Mais 4 gerações. Se ninguém romper, ela se estende por mais 4. Na minha família, a minha mãe teve 17 filhos, 15 filhos vivos. Dos 15 filhos vivos, esse dia a gente fez um levantamento, 14 filhos dela geraram filhos bastardos. 14 dos meus irmãos, incluindo eu, gerou filhos bastardos, filhos fora da aliança do casamento. Imagina o sofrimento que o bastardo ele sofre muito na mão do diabo, principalmente o primogênito. Sofre muito. E aí, quando eu entendo essa palavra e trabalho dentro do ministério, onde que a gente faz a renúncia de toda a herança dos nossos antepassados, como é que a gente renuncia a herança dos antepassados? É como Daniel fez. Daniel, quando estava preso na Babilônia, ele abriu a sua boca e confessou o pecado dos seus antepassados perante Deus, reconhecendo a herança. Então Daniel ele vai perante Deus e reconhece a herança, que também era de idolatria. O Daniel estava preso por 70 anos dentro da Babilônia por causa do pecado dos seus antepassados. O Senhor entregou Daniel e aquela geração aos babilônios para que eles tivessem um banho de idolatria dentro da Babilônia. Daniel era santo. E como que pode, por ser santo, como que ele era santo e estava preso? Por causa dos pecados dos antepassados. E quando Daniel entende isso, ele se coloca diante do Senhor e ele reconhece a herança. Ele reconhece a herança e se coloca como um pecador. Senhor, eu reconheço a herança dos meus antepassados e eu sei que o que está acontecendo comigo é justo. Porque nós precisamos reconhecer que é justo, porque é a palavra do Senhor que está se cumprindo. Visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Então nós temos que olhar para os nossos antepassados, ver o que eles fizeram e nos colocar diante do Senhor, pedir perdão pelo pecado dos nossos antepassados, mas nós precisamos reconhecer que é justo. É justo, Senhor, o que está acontecendo comigo hoje, porque os meus antepassados fizeram o que era mal perante ao Senhor, e eles deixaram uma herança maldita para a minha vida.
deixando essa herança maldita para a minha vida, eu normalmente venho uma perseguição naquela área e eu acabo praticando. E quando eu pratico, eu abro a legalidade para o diabo agir no meu filho, no meu neto, no meus bisnetos e no meu tataraneto. Se vocês olharem pessoas com depressão, pessoas que tiram a própria vida ou tentando tirar as suas próprias vidas, vocês podem fazer uma investigação na família dela. Normalmente, na grande maioria das vezes, tem um derramamento de sangue nos seus antepassados. A avó abortou porque era novinha, não conhecia a palavra do Senhor, ela comete um aborto e aí ela deixa uma herança do espírito de morte para a família. E daí, na geração seguinte, ou a pessoa tenta se matar, ou a pessoa está com uma depressão profunda, ou a pessoa tem uma perseguição do espírito de morte, daí pode vir um câncer, pode vir uma doença terminal, e a pessoa não sabe, mas como? De repente a pessoa dentro da igreja, como é que acontece isso? Aí faz uma investigação na família, vai olhar ali atrás, derramamento de sangue, dá legalidade, o espírito de morte continuar agindo na geração futura. E normalmente tem espírito de morte da avó, daqui a pouco acontece um aborto aqui, daqui a pouco acontece alguma coisa ali. Os nossos antepassados fizeram muita coisa mal perante o Senhor, desde o descobrimento do Brasil, a idolatria, índios estuprados, mortos, escravo, feitiçaria, ocultismo, quanta herança os nossos antepassados produziram para nós. A não ser que você tenha na tua descendência 4 gerações crentes que pararam de produzir herança, né? Porque tem crente que continuam produzindo também. Tem pessoas crentes dentro da igreja antes e anos que abortam, porque acham que aquilo ali é só um bolinho de carne, aquilo ali é algo que, né, não tem vida, na ignorância. Tem pessoas dentro da igreja que usam o DIU e sabe, por não saber que o DIU é abortivo, e aí comete aborto sem nem saber. E deixa uma herança maldita da própria vida, porque veio o Espírito de morte sobre a própria vida, a hora que você comete esse pecado, e ainda deixa como herança para os seus descendentes. Uma lata de Coca-Cola e 1 milhão não faz diferença nenhuma no mundo espiritual. Aí tinha aquele teu pai, o teu avô, o teu bisavô, que de repente aumentava um pouquinho a estrela, pegava algo lá que, né, achava que não tinha muito a ver, e deixa uma herança, e a pessoa hoje dentro da igreja prospera, daqui a pouco saca zero, abre uma empresa e vai saca zero, não sabe, daí vai dar uma olhadinha nos antepassados. O meu avô, ele era muito ligeiro nos negócios, ele era muito rápido. Você conta uma história, contar uma história não vai resolver o teu problema, você tem que reconhecer perante o Senhor. Os meus antepassados fizeram o mal que é perante o Senhor, eu reconheço essa herança, eu reconheço que eles fizeram o que era mal. E reconhecendo a herança, eu reconheço que ela é justa, essa herança chegou para a minha vida. Porém, Senhor, hoje eu quero me desligar dessa herança. Eu quero renunciar, eu quero cancelar essa herança maldita que chegou dos meus antepassados para a minha vida e para a minha descendência. A partir do momento que você faz essa oração, que você cessa isso em você, cessando em você, você não pratica mais, você está deixando um legado de bênção para a tua geração futura. Então eu quero nessa noite convidar vocês, quem entendeu a palavra, para que se coloque de pé. Nós vamos fazer a oração das renúncias dos nossos antepassados. Amém. Todas as renúncias que os nossos antepassados fizeram vieram mal perante o Senhor. Só que você só pode levantar se você realmente entendeu, porque senão não vai ter efeito. Então, se você crê que a palavra de Deus, aonde que Deus fala, eu visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, que eu preciso orar com fé, que os meus antepassados fizeram aqui, não. Mas eu não sei o que os meus antepassados fizeram. A oração não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Então, quando você orar, não sei se derramar o sangue inocente, Senhor, nós vamos orar aqui, colocando tudo diante do Senhor. Se eles não prometeram, amém, mas se eles prometeram, eu estou renunciando a essa herança maldita, estou colocando diante do Senhor, e eu não vou mais praticar, Senhor. E a partir de mim, toda herança maldita, ela cessa. Quando eu falei para vocês que aquele profeta fala, sua mãe não vai ser recolhida pelo câncer, e seria quase impossível, porque tinha um tumor que o médico falou para nós, o diagnóstico médico, ele falou assim,
não sei como é que a sua mãe está enxergando, eu não sei como é que ela está andando, porque o tumor na cabeça dela é tão grande. E quando a médica dá o diagnóstico, ficou muito claro uma coisa para mim. Meu avô morreu de câncer, meus últimos 5 ou 6 tios, eles morreram do câncer. Deus falou comigo, acabou a maldição do câncer na tua vida, porque a oração que foi feita, toda a renúncia que foi feita por Deus antepassados, acabou na geração do último meu tio que morreu. Porque nós reconhecemos perante ao Senhor que meus antepassados tinham feito mal. E a minha mãe, essa oração que nós vamos fazer aqui nessa noite, ela estava com câncer, mas ela não foi levada pelo câncer, porque a maldição do câncer, a maldição da morte da minha família que devastou o câncer, devastou talvez dezenas ou talvez muito mais que a gente não conhecia lá para trás. Acabou. Por quê? Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor ele deixou escrito que ele visitaria. Só que as igrejas pregam que não, está tudo certo, você crê em Jesus, pronto, está tudo certo. Não está tudo certo. Nós precisamos confessar. Então hoje aqui nós vamos confessar os pecados dos nossos antepassados. Nós vamos colocar diante do Senhor. Isso nós podemos fazer em grupo. Só que tem um detalhe. O teu pecado não pode ser feito aqui em grupo. Oh, Senhor, eu terei. Não, isso você tem que fazer individualmente, a tua confissão. O pastor aqui, ele vai, se ele precisar, nós podemos fazer aqui, pastor, um sábado aqui, trazer os conselheiros aqui, se as pessoas preenchem a ficha. Amém. Quem tiver o desejo aqui de confessar os seus pecados pessoais, nós vamos confessar os pecados dos antepassados. Quem quiser confessar os pecados, nós vamos fazer o que nós fazemos lá dentro do Silvio. Você preenche a tua ficha, vai ser sentar pastores na tua frente que tem um compromisso com Deus de guardar o teu sigilo. Porque se nós expormos, nós vamos estar dando a liberdade para o diabo agir nas nossas vidas e você vai ficar liberto. Então, se o pastor quiser, ele pode dar a ficha, a gente distribui a ficha, vocês preenchem e o pastor marca aqui no sábado, nós vamos aqui vendo os 10 pastores que tem aqui em Joinville, você vai poder sentar na frente de uma pessoa, olha, eu fiz isso. Por que você precisa confessar uns aos outros? Porque tem que ter oração da concordância, a oração da concordância não se faz sozinho. A oração da concordância tem alguém para concordar, para ligar, que a palavra de Deus fala que a igreja tem autoridade para ligar e desligar na terra. E o que acontece? Eu ligo a tua oração de pedido de perdão aqui na terra. E com a autoridade que Ele nos deu como filhos, como igreja, nós podemos desligar a tua vida do império das trevas através daquela legalidade que você deu. É assim que funciona. Depois vocês podem conversar com o pastor Sérgio. Então, todo mundo com o olho aberto. Se possível, baixar a máscara para o olho aberto. Repetindo junto comigo. Se alguém passar um desconforto, passar mal, só levanta a mão se passar mal, tiver algum desconforto. O pastor está aqui, ele vai lá, ele vai orar do teu lado, porque muitas vezes o inimigo ele tenta nos calar, porque ele não quer, você pode ter certeza absoluta que é uma batalha muito grande no mundo espiritual para que você não abra a tua boca. Porque a partir do momento que você abrir a tua boca, ele vai perder a legalidade. E a partir do momento que ele perder essa legalidade, ele não pode mais comprar, não pode mais te cobrar isso. Então, todo mundo de olho aberto, se passar mal, só levanta a mão, os pastores estão aí, eles vão dar o suporte para vocês. Eu vou orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu filho Jesus, quero pedir ao Senhor que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Pai, a nosso respeito, guardando a nossa casa, guardando os nossos bens, guardando a nossa família, até os nossos animais, Senhor. Guarda tudo embaixo das tuas poderosas mãos, Pai, impedindo toda e qualquer retaliação do inferno, Pai, sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o inferno, ele não quer que nós abrimos nossas bocas, Pai, para confessar os pecados dos nossos antepassados, porque durante gerações e gerações ele veio cobrando esses pecados, porque ele tinha uma autorização. O Senhor é justo, tão justo, Pai, que o Senhor é justo até com o diabo. Porque na tua palavra está escrita que o Senhor visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. O diabo, ele sabe disso e ele usava para nos atormentar, para nos tirar a paz, para nos tirar a prosperidade, Pai. E a partir do momento que nós confessarmos aqui, Pai, ele não vai ter mais essa legalidade para agir nas nossas vidas. Então pedimos a tua proteção, Pai. Pedimos em nome de Jesus que tu nos guarde, Pai, no teu esconderijo. Em nome de Jesus. Então repita comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que os meus antepassados
fizeram o que era mal perante o Senhor, derramaram sangue inocente, através de homicídios, abortos, trabalho escravo e tantos outros. Eu reconheço, por causa dessa prática, foi produzida para minha vida e para minha descendência uma herança maldita. Eu reconheço a herança e eu me desligo dela para me ligar à herança da cruz. Eu peço ao Senhor que o sangue de Jesus apague essa herança no mundo espiritual e me reconcilie com a geração bendita do Senhor. E meus filhos, netos e bisnetos não serão tocados dessa herança. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que os meus antepassados fizeram o que era mal perante o Senhor. Ao invés de serem santos e terem os seus corpos como templo do seu Espírito, eles usaram seus corpos para fazerem a prática, atos de promiscuidade, e reconhecendo a herança de promiscuidade deixado pelos meus antepassados. Eu reconheço que é legal e é justa, porque o Senhor visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Agora eu reconheço, eu quero ter uma vida de santificação. Eu abro a minha boca para me desligar da herança. Eu confesso a herança e deixo a herança para me ligar à herança da cruz, onde eu serei santo, como o Senhor é santo. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu confesso que os meus antepassados foram desonestos. A tua palavra diz que o Senhor odeia a iniquidade do roubo. E isso foi praticado pelos meus antepassados. Eu quero me desligar dessa herança. E eu faço um compromisso com o Senhor de usar as minhas finanças com temor ao Senhor e ser fiel à tua obra e não permitir que haja na minha história acusações de usurpação. Em nome de Jesus, eu rompo agora com essa herança maligna. E eu tomo para minha vida a herança da cruz, onde a provisão vem do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que os meus antepassados praticaram cultos a seres espirituais malignos. Eu reconheço que por engano ou por decisão fizeram rituais, invocaram as trevas, invocaram demônios, deram oferendas, fizeram trabalhos, consultaram demônios. Eu renuncio a essa herança maligna que traz enfermidade na cabeça, que traz confusão na mente e na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Eu proíbo esses seres espirituais da maldade de agirem na minha vida e das gerações futuras. Eu me desligo dessa herança em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que os meus antepassados
caminharam pelos caminhos da idolatria. Prestaram cultos às imagens. Fizeram procissões. Adoraram ídolos. Ofereceram seus filhos aos ídolos. Eu reconheço que a consequência espiritual da idolatria pode trazer para a minha vida promiscuidade, cegueira espiritual, solidão. Mas eu renuncio a essa herança. Eu me desligo dessa herança da idolatria. Eu declaro que o meu Deus não pode ser feito por mãos de homens, porque Ele fez tudo e todos os homens. E nas tuas mãos está o universo. Eu reconheço, Senhor, como o único Deus e verdadeiro, e renuncio a toda herança da idolatria sobre a minha vida e a minha descendência. Em nome de Jesus. Renuncio ao batismo, primeira comunhão, crisma, festas religiosas, comidas consagradas, vencimentos, jantar-hóstias e todas as consagrações que eu fui submetido ou me submeti. Agora eu vou orar. Pai, a Tua palavra nos ensina, Pai, que tudo que for ligado aqui na terra será ligado no céu, Pai. Então, tomando posse da Tua palavra, Pai, eu ligo essa oração que os Teus filhos fizeram aqui nessa noite, Pai, reconhecendo os pecados dos seus antepassados, trazendo para a luz, Senhor. Eu concordo com essa oração, ligando ela aqui na terra. Eu peço para que o Senhor ligue ela no céu. Da mesma forma, a Tua palavra nos ensina, Senhor, que tudo que desligarmos aqui na terra será desligado no céu. Então, com a autoridade, no nome de Jesus, eu desligo a vida dos Teus filhos e toda a herança maldita que foi produzida pelos seus antepassados, desligando a vida deles do império das trevas, Pai. Eu peço para que o Senhor ligue a vida deles agora, Pai, agora, diante do Teu trono de graça. A vida deles remida e purificada, Pai, pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Nós, olhando agora para os nossos antepassados e toda a herança que eles nos deixaram, nós precisamos agora olhar para frente. Qual é a herança que eu vou deixar para a minha descendência? Os nossos antepassados, eles fizeram o que era mal perante ao Senhor, porque eles não conheciam a verdade. Eles não tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo aqui nessa noite. Agora a pergunta que nós precisamos ter daqui nessa noite, nos perguntarmos: qual é a herança que eu estou deixando hoje para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto e meu tataraneto? E uma coisa eu te digo, independente de você acreditar ou não, a palavra de Deus vai se cumprir. Ele vai visitar, porque Ele é justo e Ele cumpre com a sua palavra. Então hoje nós precisamos entender que tipo de herança eu quero deixar para o meu filho. Tem meu filho Francisco aqui de 13 anos, meu filho Miguelzinho de 8 anos. Todos os dias, uma das coisas que mais me fortalece, permanecer na presença do Senhor, fazer o que é correto, fazer o que as Escrituras nos ensinam. É porque eu sei que cada vez que eu infrinjo um mandamento de Deus, não me arrependo, não peço perdão, eu estou deixando como herança maldita para eles. E eles, não é justo eles pagarem um preço alto como eu paguei, como meu filho pagou. Foi na nossa ignorância. Só que a palavra de Deus, ela fala que na nossa ignorância a misericórdia dele é maior. Só que nós não somos mais ignorantes. Nós conhecemos a palavra do Senhor. Então, qual a herança que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual a herança que a partir de hoje nós vamos deixar para os nossos filhos? Tudo que tiver no oculto, independente se faz 20, 30, 40 anos, independente se é quando eu era criança, está ali. O diabo tem a procuração, só tem uma forma de você se livrar disso. Aquele que confessa e deixa alcançar misericórdia, e aquele que encoberta não prosperará. Deus abençoe.